Queridos irmãos e amigos, hoje é domingo, dia 7 de junho. Na Igreja Batista comemora-se o Dia do Homem Batista. Aos homens batistas, os meus parabéns, que Deus abençoe a todos e que cada homem seja um anunciador da palavra de Deus. Meus queridos, hoje eu quero refletir com os irmãos e amigos sobre quais são os requisitos para que Deus se manifeste na vida do crente. E para tanto eu quero ler o livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 30 ao versículo 39, que diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, tão grande como se fosse para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei isso a segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que só tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que, Senhor, só tu és Deus, e que fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali eles foram mortos. Meus amados irmãos e amigos, é muito comum nós vermos pessoas nos cultos pedindo que Deus se manifeste, que Deus desça fogo do céu, que Deus os encha do Espírito Santo, enfim, que Deus se manifeste. Mas parece que Deus tem escolhido alguns e recusado outros. Será que é isto que tem acontecido? Se não é, então vamos considerar quando Deus se manifesta na vida do crente. O que precisa acontecer para que Deus se manifeste na vida do crente? Bom, a questão desse registro que nós acabamos de ler, de Elias ali no Monte Carmelo, onde ele estava ali confrontando o rei Acabe, era o rei de Israel, também os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas dos bosques. A questão ali era o seguinte: se Baal era Deus
ou se Yahvé, ou Jeová, como queiram, era Deus. Isto ainda é uma história atual. Quantas pessoas ainda duvidam que o Senhor é Deus, que Jesus é o Senhor? Ainda hoje, o paganismo tem afrontado a palavra de Deus e nós, como crentes, o que nós temos feito? Precisamos manifestar, ou precisamos ser instrumento de manifestação do poder de Deus. Elias pediu fogo, e é isso que nós estamos precisando, fogo. Precisamos ter o nosso coração mais aquecido pelo fogo do Senhor. Fogo é o símbolo da manifestação de Deus. É claro que o fogo tem um outro sentido. Em outra ocasião estaremos falando sobre o real significado do fogo de Deus. Mas vamos considerar, com base no contexto, o fogo aqui como a manifestação de Deus, que não deixa de ser um juízo também. E então o que aconteceu? Nós podemos perceber ao longo da história, quando Moisés encontrou-se com o Senhor, a manifestação de Deus foi através do fogo, aquela sarça ardente que não se consumia. Durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto à noite, o povo era aquecido com uma coluna de fogo, que simbolizava ali a presença do Senhor. Como nós, então, podemos obter este fogo de Deus? O versículo 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu. Este então evidencia que alguma coisa aconteceu antes do fogo cair. E é sobre este algo que aconteceu antes que eu quero falar, que eu quero embasar a minha reflexão de hoje. No versículo 30, nos diz que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor. Para a manifestação de Deus, foi preciso que Elias reparasse o altar do Senhor. A idolatria estava prevalecendo ao longo do tempo. Os altares do Senhor tinham sido danificados, tinham sido destruídos, e Elias agora estava empenhado em restaurar o altar do Senhor. O que significa isto para nós? Olha, significa que nos dias de hoje, o altar do Senhor é a vida de cada crente, é o coração de cada crente. A Bíblia diz, lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A Bíblia diz que Deus habita no coração. Cada homem, cada pessoa é um templo do Espírito Santo de Deus. E para Deus habitar neste templo, neste altar, este altar precisa ser reconstruído, ele precisa ser recuperado. Quantos altares nós temos visto nos dias de hoje? Altares que já estão quebrados. Quantos crentes induzidos pelo pecado do mundo continuam como altares de Deus, mas sem poder ser usado por Deus, porque estão destruídos, estão semi-destruídos. Então, nós podemos ver, o paganismo tem tomado conta, o misticismo. Nós temos visto pessoas do nosso convívio que mistura a palavra de Deus com tradição, com superstição, com tantas outras coisas, e você vê crente acreditando que o chinelo virado vai fazer a mãe morrer, que se botar a vassoura atrás da porta, a visita vai embora, e pessoas se prostrando diante de estátuas, diante de imagens,
crendo que existe intermediário entre ele e Deus, e fica pedindo aos intermediários, quando na realidade a palavra de Deus nos diz em Atos 4:12 que em nenhum outro há salvação, porque embaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se a palavra de Deus diz que não há outro, como que nós vamos colocar santos como se fossem nossos intermediários? Que eles também precisam de salvação, precisaram de salvação. Os que creram estão aguardando a ressurreição para serem salvos, e os que não creram, que foram inventados pelos homens, nem ao menos existem. E a Bíblia diz lá, o profeta Jeremias, que eles não têm poder para fazer bem, muito menos para fazer mal, porque eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos e não apalpam, e não podem fazer coisa alguma, e não sabem de nada. Então, por essa razão, este misticismo, entendeu, tem assolado os altares do Senhor e tem destruído os altares de Deus, que não podem mais ser usados por Deus, a menos que eles sejam reparados, a menos que eles sejam consertados, né? E nós vemos isso misturado com tantas as coisas. Você vê, por exemplo, a Páscoa, que é o símbolo da ressurreição de Jesus. Colocaram um coelho, colocaram um ovo de chocolate. Isto é misticismo, isto é paganismo, né? Isso é paganismo. E tantas outras festas religiosas que se fazem por aí, que vão de encontro à palavra de Deus. Estão misturando o santo com o profano, e isto não é bom. Deus não se agrada. Então a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar do Senhor. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Então restaure a sua vida. Restaure a sua vida. Observe aonde precisa ser consertado e conserte, e Deus vai se manifestar na sua vida. O segundo requisito para que Deus se manifeste na vida do crente é entregar tudo a Deus. No versículo de número 33, nos diz que Elias tinha um boi, e Elias cortou aquele boi em 12 pedaços, e diz também que ele colocou cada pedaço, pedaço por pedaço, no altar do Senhor. Isto é muito importante entender. A pergunta que deve ficar é: quantos pedaços da minha vida eu tenho realmente colocado no altar do Senhor? Quantas partes da minha vida? Quantos dos meus membros estão a serviço do Senhor, estão no altar do Senhor? Verdadeiramente, nós temos colocado no altar do Senhor. Quantos? Como nós podemos ver, se nós não colocarmos tudo na mão do Senhor, então o que nós colocamos não tem valor algum. Aí eu te pergunto, o que a minha mão estão fazendo? Onde os meus pés têm me levado? O que os meus olhos têm visto? Quais as leituras que eu tenho feito? Que tipo de filme eu tenho assistido? O que meus ouvidos têm ouvido? O que meus lábios têm falado? O que se passa no meu coração? Temos entregue todos os pedaços no altar do Senhor, ou tem algum pedaço que ainda estão sobre o nosso controle? É claro que Deus não quer tirar o seu livre-arbítrio. O que Deus quer é ser o Senhor da sua vida. O poder do Senhor não pode se manifestar enquanto não entregarmos tudo no altar do Senhor. Enquanto o homem não entregar o seu coração, sempre vai ter alguma coisa por entregar. Quando ele entregar o seu coração, aí verdadeiramente ele terá entregue tudo. Há um outro requisito que nós precisamos para que Deus se manifeste através de nós, o seu poder. É confiar no Senhor. No versículo de 33 a 35, nos diz que Elias, depois de ter colocado o sacrifício no altar de Deus, depois que ele preparou a lenha, depois que ele
colocou ali os pedaços daquela oferta, né? Ele tinha tanta confiança em Deus, que Deus ia responder, que ele então começou a colocar água em cima da madeira. Ele cavou em volta do altar um rego, uma vala funda, e ele mandou que jogasse bastante água, e encheram lá uma vasilha enorme de água e jogaram. Ele mandou jogar de novo, molhou tudo. Parece que Elias estava querendo atrapalhar a ação de Deus, mas não. Elias sabia que o Senhor é confiável. O Senhor ia se manifestar. E quando Deus não age, quando Deus não se manifesta, não é por falha dele, é por falha do homem, não é por culpa de Deus. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, quer ver o poder de Deus através de você, não duvide, creia que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele nos prometeu, aquilo que Ele diz. O Senhor vive e reina para sempre. Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tudo. Ele não diz algumas coisas, ele fala tudo. Muito bem. Agora, um outro requisito que eu quero falar é que nós devemos pedir a Deus tudo, mas este nosso pedido precisa vir em forma de oração. Era um hábito de Elias orar. Tiago diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. No entanto, um dia ele orou e pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra, lá naquela região. Depois Elias orou de novo e pediu que chovesse. E Deus mandou chuva em abundância. Onde estava a causa da manifestação de Deus ao pedido de Elias? Na oração, na dependência que Elias tinha do Senhor. Aqui também nos versículos 36 e 37, nós vamos encontrar Elias orando. Ó Deus, manifeste agora o poder do Senhor para que este povo saiba que existe um Deus no céu e que só o Senhor é Deus. Não existe mais ninguém que nós possamos colocar a nossa fé senão no Senhor. Muito bom. Se você, meu querido amigo, meu querido irmão, quer ser um instrumento do poder de Deus, um instrumento de manifestação do Senhor, do poder do Senhor, ore, seja uma pessoa de oração. Quando o seu desejo for em forma de oração, então Deus certamente te ouvirá. E por último requisito para que o poder de Deus se manifeste através do crente é a motivação. Quando o seu motivo se for certo. Observe que a oração de Elias, no versículo 36 e 37, ele diz o porquê que ele estava fazendo aquilo tudo. Ele disse: para que este povo conheça que tu és Deus, que só o Senhor é Deus. Essa foi a motivação. Por que que nós queremos o fogo do Senhor? Por que que nós queremos ser aceso pelo Espírito Santo do Senhor? Por que que nós queremos que o poder de Deus venha sobre nós? Porque nós queremos manifestar esse poder de Deus. Para quê? Será que nós estamos interessados em fazer Deus conhecido? Essa é a razão? Essa é a motivação? Se essa for a motivação, está correto. Mas se nós não estivermos preocupados com as almas que partem para a eternidade sem salvação, então a nossa motivação vai ser uma motivação egoística, pessoal. Tem algumas pessoas que estão batendo no peito porque Deus se manifesta através delas e elas são vistas como verdadeiro intermediário de Deus. São poderes que elas têm, sabe? Então toda a glória não é dada a Deus, é dada ao homem. Então o homem é visto como o poderoso, aquele que tem as chaves dos céus, sabe? Eu não sei se esses
poderes, os pseudos poderes, vêm de Deus. Sinceramente, eu não sei. Por outro lado, nós temos visto pessoas desiludidas da vida de cristão, porque o poder de Deus não tem se manifestado na vida dela. E essas pessoas então vão para as igrejas, onde todo mundo manifesta o poder de Deus. Aí quando chega lá não acontece nada com ela, e ela fica desesperada, porque todo mundo vê a glória de Deus e ela não vê nada. Sabe, uma coisa é certa: as pessoas que manifestam em suas vidas o poder de Deus é porque elas cumpriram esses requisitos, colocaram o altar da sua vida, o seu coração em ordem, restauraram a sua vida, elas colocaram tudo nas mãos do Senhor, elas confiaram no Senhor e elas estão dispostas a glorificar o nome do Senhor, a fazer o Senhor conhecido. Por essa razão Deus se manifesta na vida delas. Mas tem pessoas que querem simplesmente falar, descobrir o segredo do outro, falar da vida do outro. Quer parecer que é profeta, né? Que é adivinho, que vê o futuro. Não, essa não é a motivação correta. Essas pessoas que buscam pela motivação correta, certamente encontrarão, porque Jesus diz que batei e abrir-se-lhe-á, buscais e achareis. Então aquele que busca, acha. Ele diz: todo aquele que bate, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, se lhe abre, e todo aquele que busca, ele tem, ele recebe. Qual foi o resultado de Deus se manifestar na vida do profeta Elias? Foi que todo o povo conheceu que só o Senhor é Deus. No hebraico está só Adonai é o Senhor, só Yahvé é o Senhor, só Yahvé é Deus, só Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. Portanto, se você quer ser um instrumento da manifestação do poder de Deus, você precisa primeiro reparar o altar do Senhor. Conserte a sua vida, que só você e Deus sabe aonde precisa ser consertado. Entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Tudo, os seus negócios, o seu trabalho, os seus sentimentos, o seu namoro, o seu casamento, tudo. Entregue tudo, não fique nenhuma parte com você, coloque tudo sobre o altar do Senhor. Terceiro, confie nas promessas do Senhor. Quarto, desenvolva uma vida de oração. Pede a Deus em oração. E, por fim, verifique a motivação, se ela está correta. Para que você quer isto? Para que você está pedindo isso ao Senhor? Qual é a motivação? Se a motivação for para glorificar o nome do Senhor, então você está no caminho certo. Continue buscando, continue pedindo, e certamente o Senhor fará maravilhas através de você, através da sua vida, porque você será um instrumento de Deus para a manifestação do poder dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.